Olá pessoal, meu nome é Rafael Lima, sou analista de infraestrutura em cloud e administrador do blog Universidade TI. Hoje vou dar início à série DNS. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre conceitos em DNS. Antes da gente entender o que é o DNS, vamos entender como começou tudo isso. No início da internet, da rede de computadores, quando eu precisava me comunicar de um computador para outro, eu precisava de um número de IP. Como estava no começo dessa rede, haviam poucos computadores. Então eu conseguia decorar o número de IP correspondente a esses computadores. Só que aí foram aumentando os computadores, essa rede, então eu já não conseguia mais decorar o número de IP. Daí surgiu o arquivo de hosts. O arquivo de hosts é um arquivo TXT que até hoje existe em seu sistema operacional. Em sistemas Linux e Unix ele é o /etc/hosts. No Windows fica em Windows System 32 drivers etc hosts. Nesse arquivo de hosts, a principal função é apontar um IP para um nome. Então o que ele fazia? Eu não precisava mais decorar número de IP. Eu simplesmente tentava me comunicar com outro computador dizendo o nome, e o meu computador ia buscar no meu arquivo de hosts o IP correspondente a esse nome. Então eu já conseguia me comunicar com esse outro computador. Bom, essa rede foi crescendo, foi entrando mais computadores e chegou uma hora que não dava mais para utilizar esse arquivo de hosts. Por quê? Quando eu precisava atualizar algum dado nesse arquivo de hosts, remover algum registro, adicionar outro, esse arquivo de hosts precisava ser replicado em todos os computadores da rede, porque é um arquivo local. Então chegou uma hora que ficou inviável isso. Daí surgiu o DNS. Bom, o que é o DNS? É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído, cuja função principal é traduzir nome e endereço IP e vice-versa. O sistema hierárquico você pode visualizar como uma árvore invertida, como mostra o desenho aqui. Nesse desenho, toda consulta de nome, de endereço, de domínio, começa sempre nesse servidor aqui, que é o ponto, ou o servidor raiz, os chamados root servers. Esses root servers existem 13 espalhados pelo mundo. 10 estão nos Estados Unidos, 2 na Europa e 1 no Japão. Toda consulta começa nesse servidor, depois ela vai descendo para cada domínio do endereço que você fornecer. Se a gente expandir um pouco mais essa árvore invertida, você pode visualizar melhor. Eu tenho aqui o meu servidor raiz, abaixo dele eu tenho os chamados TLDs, ou Top Level Domains, que são os domínios de ponta, os domínios de topo de cada endereço que eu digito. Por exemplo, eu tenho lá o www.universidadeti.com.br, o top level domain desse domínio é o BR, porque ele é o último domínio desse endereço, que o servidor root, o servidor raiz, aponta quem são cada um. Tá? Para a gente entender melhor como é que funciona esse sistema distribuído em hierarquia, eu vou usar como exemplo o nosso blog www.universidadeti.com.br. A consulta vai começar lá no servidor raiz, no ponto, que é esse ponto aqui no final do endereço. Você não precisa colocar ele, mas ele existe. Tá? Começa lá no ponto, depois ele vai para o BR, depois para o COM, você vê que ele vai completando aqui, depois para a Universidade TI, vai para outro servidor, e depois para o www. Isso é a estrutura hierárquica e vai distribuindo conforme a autoridade de cada domínio. Um outro exemplo aqui, o Seguranca,
.adtsys.com.br. Vai começar no ponto, depois vai no br, depois no com, depois no adtsys, depois no seguranca. Então você consegue visualizar aqui o trajeto que ele faz nessa árvore invertida. Por isso se chama, por isso ele é um sistema hierárquico e distribuído. Tá? Bom, existem dois tipos de servidores DNS: os servidores autoritativos e os servidores recursivos. Servidores autoritativos são servidores que possuem autoridade sobre um domínio e sua zona. Vou explicar isso melhor. São servidores que precisam ser públicos na internet, porque você vai fazer consulta a esses servidores, e podem ser master ou slave. O que é isso? É um servidor principal, que é o master, onde será atualizado toda a tabela de registro desse servidor autoritativo, e o slave, que seria a réplica desse servidor master, onde vai ocorrer uma redundância. Eu posso ter um master e vários slaves, e eu consigo ter uma disponibilidade maior. Se eu perco um servidor, o outro assume. Servidores recursivos são os servidores responsáveis por fazer as consultas aos servidores autoritativos, e a partir dessa consulta ele vai cachear essas informações. Para você entender melhor, os servidores autoritativos são esses servidores do nosso exemplo, da árvore invertida. Todos eles são autoritativos. Por quê? Porque ele possui autoridade sobre um domínio. Ou seja, o servidor raiz ele tem autoridade pelo ponto. No caso não é um domínio, mas ele conhece todos os top level domains, todo o endereço dos top level domains abaixo dele. Então, quando eu vou fazer uma consulta para o servidor raiz, ele vai me dizer, dependendo do domínio, ele vai me dizer, o BR ele está no IP tal. Então ele possui autoridade sobre o ponto, tá? Já o servidor BR, que é um TLD, ele possui autoridade sobre o BR e todos os domínios abaixo dele. No caso aqui, ele vai entender, ele vai saber quem que é o servidor autoritativo correspondente aos domínios dessa linha, tá? Que pode terminar em combr, org.br, gov.br e assim vai. Já essa linha são servidores autoritativos que têm autoridade sobre esses domínios. No caso aqui, Universidade TI, esse servidor ele possui autoridade sobre esse domínio, então ele vai dizer ao servidor recursivo qual que é o IP correspondente ao domínio universidadeti.com.br, e ele também vai dizer qual que é o IP correspondente aos seus subdomínios, no caso www, mail, blog e qualquer outro subdomínio que exista antes do Universidade TI, à esquerda do Universidade TI, tá? Então esses são os servidores autoritativos. Servidores recursivos normalmente são os provedores ou ISPs responsável por fazer as consultas aos servidores autoritativos. O servidor recursivo ele vai solicitar sempre, começando lá no ponto, o IP de um domínio. Esse, já por sua vez, o servidor autoritativo vai retornar o IP do que ele conhece, tá? No caso aqui ele vai retornar do BR, quando eu perguntar de um domínio BR, e ele vai me trazer também um TTL, ou um tempo de vida para essa consulta, para essa informação. O servidor recursivo, por sua vez, vai guardar em cache essa informação por determinado tempo de vida dessa informação, que é definido em segundos pelo TTL, ou Time to Live. Agora, para que eu preciso desse servidor recursivo? Vamos imaginar que que todos os computadores do mundo fizessem consultas diretas aos servidores autoritativos, ao servidor raiz.
Imagina que todo computador fizesse consulta lá no raiz. Esse servidor raiz pode ser um servidor parrudo, mas não ia aguentar todas essas consultas. Então o servidor recursivo serve para isso, para minimizar as consultas aos servidores autoritativos. Quem consulta nesses servidores são servidores recursivos. Você pode consultar direto? Pode, mas vai ser trabalhoso. Você vai ter que indicar a resolução primeiro no raiz, para você saber qual que é o IP do BR, depois saber qual que é o IP do domínio à esquerda dele, no caso Universidade TI ou a DTSys ou qualquer um. E você ia precisar ficar mudando toda hora. Então para você pegar um IP de um domínio, você teria que apontar vários resolvers nesse caminho. Então, o servidor recursivo serve para realizar essa tarefa. Vamos entender agora qual que é o trajeto dessa consulta, para você conseguir assimilar melhor o que significa esse servidor recursivo, como é que ele vai funcionar. Bom, primeiro, quando você vai consultar um domínio, vamos utilizar como exemplo aqui o www.universidadeti.com.br, ele vai consultar no seu arquivo de hosts local. Sempre ele vai consultar local no arquivo de hosts. Se esse arquivo de hosts tiver o IP, como antigamente, ele já vai cair no IP, nem vai precisar passar por servidor DNS nenhum. No caso aqui, ele não vai retornar nada, tá? No nosso exemplo. Aí ele vai buscar quem que é o resolver dele, quem que é o servidor recursivo que ele vai precisar perguntar, o IP. No caso do Linux, você pode definir no /etc/resolve.conf o name server de um servidor recursivo. Eu posso utilizar aqui o 8888 do Google, que é um servidor de DNS recursivo, ou eu posso utilizar o do meu provedor de internet. Pode ser definido isso aqui também no roteador da sua casa, tá? Como aquele domínio primário, domínio DNS primário e secundário. Aquele IP, IP DNS primário e secundário são IPs de DNS de servidores recursivos, não de autoritativos. Então o que vai acontecer? A gente vai ter o cenário aqui dos servidores autoritativos desse lado e o servidor recursivo. No caso vai ser o do Google aqui no exemplo. Aí eu vou perguntar para o servidor recursivo: você sabe o IP desse domínio? Quando eu faço essa requisição do servidor recursivo, ela para aqui. A minha consulta para aqui. Agora ele é responsável por buscar o IP por esse domínio. Vamos supor que ninguém nunca tenha feito a consulta nesse domínio, com esse domínio, nesse servidor recursivo, tá? Ninguém consultou, está sem cache nenhum. Então ele vai primeiro lá no raiz perguntar. É sempre de cima para baixo. Ele sempre vai perguntar primeiro para o raiz qual que é o IP do domínio. Então ele vai lá. O servidor raiz, você conhece o IP desse domínio aqui, www.universidadeti.com.br? Ele vai falar: eu não conheço, mas eu conheço o BR. Então ele vai te dar como referência o servidor autoritativo do BR, vai te dizer qual que é o IP para você poder consultar nele. Então eu vou lá no BR e vou falar: você conhece o IP desse domínio? Ele vai falar: não, mas eu sei qual que é o servidor autoritativo que tem autoridade sobre esse domínio, universidadeti.com.br. Ele vai me passar o IP. Aí o servidor recursivo vai lá e vai consultar no servidor responsável pela Universidade TI. Já por sua vez, o servidor responsável pela Universidade TI vai ter o apontamento do www. Então ele já vai me retornar o IP que eu estou precisando. Quando a minha consulta termina, eu tenho o IP para todo esse endereço de domínio. O servidor recursivo vai guardando em cache, tá? Todas as consultas que ele fez vai guardando em cache por um determinado tempo definido pela TTL, que a gente viu anteriormente, e vai me retornar o endereço de IP.
essa é a trajetória da consulta de DNS, tá? Eu vou explicar melhor como funciona na prática o servidor recursivo no episódio 3, se eu não me engano, e você vai entender melhor como são essas respostas, como essa pergunta. Mas na teoria é assim que funciona. Ele vai primeiro perguntar para o arquivo de host, depois ele vai buscar no servidor recursivo que eu defini. Tá? Se eu não definir nenhum servidor recursivo de DNS, eu não vou conseguir consultar nenhum nome. Tá? Aí eu vou ter que acessar via IP. Ocorreu um caso um tempo atrás na Telefônica, que ninguém conseguia acessar site nenhum, todo mundo achou que estava sem internet. Não é o caso, porque você tinha internet, você só não tinha acesso aos domínios. Porque muitos utilizam o servidor DNS default do provedor. Então o pessoal lá que tinha o Speed da Telefônica utilizava o servidor DNS recursivo da Telefônica. Esse servidor caiu, tá? O primário, o secundário caiu. Não me lembro o que aconteceu, mas caiu, ninguém conseguia mais consultar. Só que se você digitasse o IP do site, você conseguia cair nesse site. Ou eu poderia simplesmente trocar o DNS primário e secundário para outro servidor recursivo. Poderia colocar o do Google, eu voltaria a funcionar. Então muitos que não têm esse conhecimento de DNS, de servidor primário, secundário, servidor recursivo, ficaram sem acessar a internet. Bom, uma revisão agora de tudo que a gente viu nesse primeiro episódio. A gente viu o que é o DNS, vimos que entendemos que ele é um sistema de gerenciamento de nomes que traduz de nome para IP. A gente entendeu como é que começou tudo isso. Começou lá naquela rede pequena, que foi necessário arquivo de hosts. Depois esse arquivo de hosts tornou-se inviável, por isso criaram o DNS. Foi criada a estrutura de DNS de forma hierárquica e distribuída, começando lá dos root services, servidores raiz, depois indo para os top level domains e depois para os servidores autoritativos. Nós vimos que esses servidores autoritativos são os servidores DNS daquela estrutura hierárquica. Vimos o que é servidor autoritativo, que ele possui autoridade sobre um domínio, sobre a zona desse domínio. Vimos o que são servidores recursivos, que são os servidores responsáveis por consultar os apontamentos DNS nos autoritativos e guardar essas informações em cache. E vimos também como funciona a trajetória dessa consulta de DNS, passando pelo arquivo de hosts local, depois indo para um servidor DNS recursivo. O que o DNS recursivo faz? Ele busca lá do raiz, depois vai passando por toda a trajetória. Bom, no próximo episódio eu vou falar sobre os tipos de apontamentos e footprint. Aí já entra mais nos servidores autoritativos, que define esses apontamentos. Tá? Vou explicar o que é isso, o que são resource records, para que servem esses apontamentos. Eu não defino apenas um apontamento para um endereço IP. Eu tenho vários records que têm diferentes funções. Tá? Então eu vou dar exemplos desses resource records de apontamentos. Vou ensinar também como utilizar ferramentas de footprint para você descobrir cada recorde de cada domínio, e a gente vai entender melhor como é que funciona esses apontamentos. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo, do nosso canal ou do blog também. Pode enviar um e-mail para a gente nesse endereço universidadeti.com.br/contatos. Qualquer dúvida que você tiver, é só perguntar.
Continue acompanhando a gente aí no nosso blog, nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, tem os links lá no blog. Se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Em paralelo com essa série DNS, vamos lançar outros vídeos, outras séries aí. E por hoje é isso daí, pessoal. Até a próxima.